História real da vovó. Abandonada, ela decidiu se vingar e revelou um segredo chocante. A chuva caía pesada sobre a pequena cidade, como se o céu lamentasse com Letícia, uma avó de 70 anos que há pouco viu seu mundo desmoronar. O marido, com quem passou uma vida inteira, a deixou para outra mulher. O estalo do porta-retrato caindo em um canto da sala parecia um aviso do que estava por vir. O vazio na casa agora ecoava risadas que um dia foram vibrantes. A dor se tornava um novo companheiro, e o coração da matriarca doía com cada lembrança. Mas algo ainda mais perturbador estava prestes a ser descoberto. Em um dia chuvoso e sombrio, Letícia decidiu dar uma olhada nas velhas caixas do sótão. O cheiro de mofo e lembranças a envolvia, empurrando-a para um mundo que ela pensava ter esquecido. O que ela encontrou, porém, a lançou em um turbilhão. Um diário antigo, pertencente à sua mãe, coberto de poeira e histórias ocultas. Curiosa e apreensiva, decidiu abrir as páginas A. Letícia sentia o coração disparar a cada revelação, como se a vida que conhecia estivesse desmoronando de novo. O nó na garganta dificultava a respiração. Como poderia a família, que sempre se apresentava com tanto orgulho, ter um passado tão sujo? Seus filhos, percebendo a tempestade emocional que se formava, tentavam convencê-la a deixar o passado enterrado. "Mãe, isso já passou, você precisa seguir em frente", diziam, a preocupação estampada nos rostos. Para eles, o abandono do pai era apenas uma ferida que deveria cicatrizar. Mas Letícia não conseguia ignorar os ecos de suas descobertas, uma verdade maior ameaçando desabar sobre eles. Leu sobre encontros às escondidas e promessas quebradas. Em uma passagem, um nome saltou das linhas, e Letícia sentiu um frio na espinha, um eco do desconhecido em sua própria identidade. Foi então que o diário revelou que os seus antepassados não eram quem sempre pensou que fossem. Um segredo chocante sobre a sua origem estava a um passo. Deveria expor a hipocrisia da família, ou preservar a honra que tanto defendia. Tudo o que ela sabia estava em risco, e a clareza das palavras misteriosas do diário a estava levando a um ponto sem volta. O ar parecia mais denso, e a tempestade lá fora já não era nada comparada àquela que se formava em seu peito. Este saga de emoções não acabava ali. Mas a jovem avó agora se via à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. O que fazer com tamanha revelação? A raiva pela traição poderia trazer a paz que tanto buscava? Ou os tornaria prisioneiros da própria dor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Letícia lutava com a decisão que poderia mudar a sua vida, um barulho repentino do andar de baixo a fez estremecer. O som de um objeto pesado caindo ecoou pela casa, quebrando o silêncio e a tensão do momento. A avó respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Era como se a casa quisesse lhe falar, avisá-la de que algo mais estava prestes a acontecer. Levantou-se com dificuldade, ainda segurando o diário, e desceu lentamente as escadas. Cada passo um desafio. O ambiente estava frio e escuro, e enquanto os ventos ululavam lá fora, Letícia, que algo macabro estava prestes a se revelar.
Quando chegou à sala, a cena a deixou em choque. Seu filho, Carlos, estava no chão. Ele havia caído. Com o olhar, Letícia se agachou ao lado dele, o coração afundando. O que poderia ser tão urgente? Ele passou o documento para as mãos dela e, quando viu o que estava escrito, o pânico a dominou como um tsunami. Era um teste de DNA. O resultado indicava que Carlos não era filho biológico de Letícia. A revelação a atingiu como um soco no estômago. As palavras dançavam diante de seus olhos e a mente de Letícia girava. Um eco de raiva e confusão invadiu seu cérebro. O que isso quer dizer, Carlos? Ela sussurrou, o nó na garganta quase a sufocando. Ele apenas balançou a cabeça, incrédulo. Eu não sei, mãe. Eu fiz esse teste por curiosidade e agora não consigo acreditar. Isso não pode ser verdade. O desespero em sua voz era palpável. Letícia olhou para o documento novamente, tentando encontrar uma lógica em uma situação completamente ilógica. Ela pensou em tudo que seu marido havia feito, todas as traições que tinha descoberto no diário. Agora, ela estava diante de um novo mistério, mais devastador do que os anteriores. Uma onda de memórias inundou sua mente. A infância de Carlos, os momentos compartilhados. Como ela poderia ser enganada em relação a algo tão fundamental? A relação com seu filho, sempre tão forte, estava se despedaçando sob a sombra dessa nova verdade. Mas como isso era possível? Quem poderia ser o verdadeiro pai? E mais importante, o que isso significava para toda a família? Enquanto ela processava a nova realidade, algo lhe ocorreu com força. O diário. As traições que leu não eram apenas do passado. Havia histórias que se entrelaçavam, sombras do passado que poderiam ter consequências no presente. A verdade obscurecida poderia ser uma maldição carregada por gerações. Agora, não era apenas sobre ela e sua dor. Era sobre um legado desconhecido, um segredo maligno que poderia atingir não apenas Carlos, mas todos que ela amava. Precisamos descobrir a verdade, mãe. Carlos insistiu, ainda no chão. A adrenalina começou a tomar conta de Letícia, a determinação sobrepondo-se à dor. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície tranquila da vida familiar? A tempestade lá fora se intensificava, mas dentro dela, as chamas da curiosidade e do medo ardiam intensamente. Ela sabia que pegar o diário novamente poderia abrir mais feridas, mas não havia como voltar atrás. Vamos resolver isso juntos, disse Letícia, com uma nova energia, ainda sentindo o peso do que estava por vir. Um eco profundo reverberava em seu coração. Havia mais segredos para descobrir, e a verdade estava prestes a aparecer, quebrando as correntes do passado. A adrenalina pulsava nas veias de Letícia. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila da vida familiar? Quando Carlos disse que precisava descobrir a verdade, a determinação dela cresceu. Ela pegou o diário das mãos dele e, em um impulso, decidiu que era hora de ir mais fundo. O passado estava chamando. Mãe, isso é sério! Carlos implorou, sua voz ainda trêmula. Preciso saber quem eu sou de verdade. Vamos fazer isso juntos, Letícia respondeu, os olhos fixos no documento. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma convicção que fazia seu coração acelerar. E se tudo que ela acreditava sobre sua própria história fosse uma mentira? No entanto, antes que pudesse responder, uma batida forte na porta sacudiu a casa. O som ecoou e a tempestade lá fora parecia intensificar a tensão. Letícia trocou um olhar aflito com Carlos. O que poderia ser? Quem será agora? Carlos murmurou, ainda recuperando-se do choque.
Letícia caminhou até a porta, seu peito pesado de ansiedade. Não era hora para mais surpresas. Abrindo a porta, um vento frio entrou, trazendo um cheiro de chuva e um ar gélido. Era Maria, uma velha amiga da família, desfeita e com os olhos arregalados. Letícia, eu preciso falar com você, Maria exclamou, ofegante. É urgente. Maria, o que aconteceu? Letícia perguntou, seu coração batendo rápido. Algo na expressão da amiga a deixava inquieta. É sobre seu marido e sobre você. Aquele diário. Ele não pode ficar em suas mãos, Maria gaguejou. Como você sabe sobre o diário? Letícia questionou, o medo começando a tomar conta. Eu não sei como explicar tudo isso, mas você precisa ouvir. Não é só sobre o traçado, tem mais. A voz de Maria estava quase desesperada e Letícia sentiu um frio na espinha. Fala logo, Carlos gritou, impaciente. A tensão apenas aumentava. Maria hesitou, respirou fundo e começou a falar. Eu sou a verdadeira mãe de Carlos. O tempo parou. Letícia não conseguia acreditar no que tinha ouvido. A mente dela girava, enfrentando uma nova avalanche de confusão. O que você está dizendo? Isso é impossível! Maria continuou. Sua voz agora mais calma, mas ainda quente com emoção. Não! Escutem! Na verdade, sua mãe me adotou. Carlos é meu filho biológico. Há muitos anos, eu e seu marido, a traição dele não foi apenas na sua vida, Letícia. Ele me enganou e me fez acreditar que estava ao meu lado. E agora, com o que você encontrou, isso tudo vem à tona. As palavras de Maria cortaram a sala como uma faca. O silêncio era pesado. Letícia olhou para Carlos e a expressão dele refletia uma mistura de surpresa e dor. As fundações de sua vida estavam trincando e desmoronando. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, os olhos cheios de lágrimas. Carlos, Letícia começou, mas não conseguiu continuar. O nó na garganta era insuportável. Maria, percebendo o impacto das palavras, se adiantou. Eu sei que parece loucura, mas precisamos esclarecer isso antes que as coisas piorem. As traições, as mentiras, tudo está interligado. O diário que você leu, Letícia, não é o fim da história. Na verdade, é só o começo. Uma nova sensação se instalou em Letícia, misturando raiva e desespero. Você está me dizendo que tudo o que eu pensei saber sobre minha vida foi uma mentira? Não consigo explicar agora, mas precisamos nos unir, Letícia. Seu marido está em perigo. Há muito mais em jogo do que você imagina. Maria disse, sua voz agora uma mistura de urgência e preocupação. Uma estrondosa explosão ressoou lá fora e a casa tremeu levemente. As luzes piscavam. O clima estava prestes a mudar, não apenas no tempo, mas na vida deles. O peso do passado e a realidade do presente estavam colidindo em um turbilhão. Letícia olhou para Carlos, agora com um misto de medo e determinação. Precisamos descobrir a verdade, e rápido. A tempestade se tornava mais violenta. Mas havia uma nova tempestade começando dentro dela. A casa parecia respirar pesadamente ao redor deles. O diário, as revelações, os segredos amaldiçoados. Tudo se entrelaçava numa teia de mistérios que eles mal podiam compreender. O que mais seria necessário descobrir? O que mais estava prestes a ser revelado? Letícia sabia apenas que tudo estava prestes a mudar novamente. E essas novas verdades podiam destruir muito mais do que esperança. Letícia sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar.
As palavras de Maria reverberavam em sua mente. Eu sou a verdadeira mãe de Carlos. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Era como se alguém jogasse gasolina em um fogo que já estava prestes a explodir. Carlos, no chão, olhava para Maria com uma expressão de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Eu não posso. Você não é minha mãe. A voz dele estava cheia de dor e desespero, quase como um grito de socorro. Letícia se sentiu paralisada, o ar escasso, como se tivesse levado um soco no estômago. Maria, de olhos aguçados e semblante determinado, se aproximou. Eu sei que isso é um choque, mas a verdade precisa vir à luz. Seu pai, o que você sempre achou que ele era, não é exatamente como você pensa. O ambiente estava carregado. A chuva lá fora tamborilava forte na janela, formando um cenário sombrio, quase como se a tempestade estivesse respondendo à agitação dentro da casa. O medo se espalhava pelo peito de Letícia, enquanto seu coração batia como um tambor ensandecido. O que mais estava escondido? Mãe, o que está acontecendo? Carles perguntou. A fragilidade em sua voz era devastadora. Letícia sabia que deveria falar, mas as palavras estavam entaladas. O diário, Maria, todas aquelas traições, tudo parecia uma grande trama de mentiras. Precisamos entender tudo isso melhor, disse Letícia, sua voz soando estranha e distante. Os relatos do diário, eles se entrelaçam. Se o que Maria diz é verdade, isso pode mudar tudo. Neste momento, um novo som cortou o ar pesado. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. E as luzes piscavam. O escuro tomou conta do ambiente. E Letícia sentiu um frio percorrer sua espinha. Com um tremor na voz, Maria gritou: "Cuidado!" O piso sob eles estalou ominosamente. Em um instante, o chão se abriu com um ruído ensurdecedor, como se a casa estivesse se despedaçando. Letícia e Carlos foram sugados para um buraco profundo, caindo em um espaço escuro onde tudo estava em silêncio. Ela não sabia dizer por quanto tempo caiu. Apenas sentia o vento frio na pele e o desespero na garganta. Quando finalmente pararam, a escuridão os envolveu. E logo um feixe de luz surgiu à sua frente. Letícia piscou, tentando se adaptar à claridade intensa. O que viu instantaneamente a deixou paralisada. Era uma sala secreta, tipo de museu oculto, repleta de fotos antigas e documentos, muitos dos quais tinham a face de pessoas familiares, mas algumas eram estranhas. No centro, havia uma mesa antiga com uma caixa aberta. O que havia dentro? Uma porção de envelopes e jornais. "Mãe, o que é isso?" Carlos sussurrou, andando para mais perto da mesa. O coração de Letícia disparou. Ao se aproximar, ela viu um nome familiar: Francisco, o sobrenome da mãe, que sempre fora uma fonte de orgulho. Então, uma foto em particular chamou a atenção. O rosto de um homem que ela não conhecia bem, mas que tinha um ar familiar. Ela sentiu um frio na barriga. O que mais a sua família escondia? Como aquele homem estava ligado a toda a confusão. "Isso não faz sentido", murmurou Carlos, enquanto olhava em volta, frustrado. Letícia pegou um dos jornais. A manchete a fez engasgar. "Escândalo na cidade, o duplo vida do Sr. Francisco." As palavras queimavam como ácido. Mas então, um novo ruído trouxe a tensão de volta. Passos pesados se aproximavam. Letícia sentiu um aperto no coração. "Quem está aí?" gritou.
sua voz ecoando no espaço vazio. Carlos se colou a ela, um medo palpável em seus olhos. Assim que a figura emergiu das sombras, Letícia ficou em choque. Era ele, o marido que a abandonara. Letícia, você não deveria estar aqui, disse ele. A voz baixa e carregada de segredos. Um frio de horror a invadiu. Você? O que você está fazendo aqui? A traição não era apenas um eco do passado. Agora a realidade estava diante deles. Mais horripilante do que poderiam imaginar. O homem que ela pensou ter perdido para sempre era parte de um jogo ainda maior. Precisamos conversar, ele disse. Sua voz agora firme. Sobre o que você realmente encontrou e quem somos nós. Letícia sentiu a terra tremer sob seus pés, mais uma vez. As revelações não eram apenas sobre ela, mas sobre todos. E o fio entre o passado e o presente estava prestes a romper. Palavras pareciam se perder na escuridão. Como assim, todos nós? Carlos perguntou, seu olhar fixo no pai. A verdade estava mais próxima do que pensavam, e o que viria seria devastador. Se Letícia pensou que o choque tinha sido suficiente, estava prestes a descobrir que o verdadeiro pesadelo acabava de começar. Letícia sentiu o chão tremer sob seus pés mais uma vez. O marido que ela acreditava ter perdido para sempre estava ali diante dela, com um olhar sério, quase desespero em seus olhos. Precisamos conversar, ele repetiu. A tensão no ar era palpável e cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo estivesse segurando o fôlego. Mãe, o que está acontecendo? Carlos perguntou, movendo-se involuntariamente para mais perto de Letícia. Ela podia perceber o medo em seu olhar. Maria estava com um semblante pálido, como se também estivesse absorvendo a gravidade da situação. Você não entende, disse o marido, sua voz hesitante. O diário, as traições, tudo isso é parte de um plano que saiu do controle. Não é só sobre você, Letícia. Letícia franziu a testa, sentindo-se perdida. Do que você está falando? O que você sabe que nós não sabemos? Sua voz tremia, cada palavra pesada como uma âncora. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra um turbilhão de emoções. Fui forçado a fazer tudo isso. Letícia, eu não sou o que você pensa. Não sou seu marido. Meu nome não é Francisco. As palavras caíram como uma bomba sobre eles. Um eco de incredulidade preencheu a sala. Como assim? Carlos gritou. E a expressão de Maria se transformou em um misto de choque e confusão. Que brincadeira é essa? Oh, escute! O homem fez uma pausa, seus olhos se arregalando de desespero. Na verdade, sou irmão do Francisco. Eu estou aqui porque ele está em perigo. Ele fez algo terrível. Não. Isso não pode ser verdade. Letícia sentiu vertigem. Como você pode ser irmão dele? Ele nunca falou de você. Nunca mencionou que tinha um irmão. Ele não queria que você soubesse. Fui preso por um crime que ele cometeu. E agora ele me enviou para te proteger, porque ele sabe que coisas terríveis estão prestes a acontecer para você e Carlos. A voz dele estava afligida, uma mistura de medo e desespero. Protegendo-nos de quê? Carlos perguntou, lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. O mundo à sua volta parecia girar descontroladamente. Há pessoas atrás de Francisco, pessoas que querem acabar com a nossa família. Ele se endividou com os errados e agora eles vêm cobrar. Eu estou aqui para te alertar e desvendar a verdade antes que eles cheguem até você, disse o homem,
o tom de urgência crescendo. Então outro ruído ensurdecedor ecoou pela sala. A porta de entrada foi arrombada com um estrondo, e sombras surgiram na entrada. As figuras eram altas e sinistras, os rostos cobertos por capuzes. Letícia sentiu um frio subir pela espinha. "Vamos, rápido!" O homem gritou, puxando Letícia e Carlos para trás de uma mesa antiga. O pânico encheu seu coração. "Eles vão atrás do diário! Você precisa guardá-lo!" "Mas o que é isso?" Letícia se questionou, a confusão esmagando sua mente. Como tudo se transformou em um pesadelo nas últimas horas. Carlos olhou para a mesa, os olhos arregalados. "Mãe, e se esse homem estiver ligado a tudo isso?" A dúvida na voz dele era clara. Os capuzes começaram a entrar na sala. E a situação ficou ainda mais tensa. Letícia agarrou o diário, o peso da revelação se misturando à necessidade urgente de escapar. "Precisamos ir, agora!" Mas antes que conseguissem se mover, um dos homens se aproximou. "Não se preocupe, nós não queremos machucar vocês. Não se ainda estiverem com o que precisamos", disse a voz baixa e ameaçadora, capaz de congelar o sangue. O coração de Letícia disparou. O que estava acontecendo? Cada nova revelação parecia pior que a anterior. O que era mais verdade do que tudo que haviam construído? E quem realmente estava atrás de seus segredos? Letícia olhou para Carlos, o medo refletido em seus olhos, enquanto a tensão mágica explodia ao redor deles. Elas tinham que escolher: lutar por suas vidas ou ceder às sombras do passado que estavam prestes a envolvê-los. E assim, a tempestade não era apenas luta contra os elementos lá fora, mas uma batalha interna que começava a se desenrolar, uma luta pela sobrevivência em meio a mentiras devastadoras e segredos obscuros. O que mais estava a caminho? A verdade poderia muito bem ser a maior traição de todas. Letícia sentiu o chão tremer sob seus pés mais uma vez. O marido, que ela acreditava ter perdido para sempre, estava ali diante dela, com um olhar sério, quase desespero em seus olhos. "Precisamos conversar", ele repetiu. A tensão no ar era palpável e cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo estivesse segurando o fôlego. "Mãe, o que está acontecendo?" Carlos perguntou, movendo-se involuntariamente para mais perto de Letícia. Ela podia perceber o medo em seu olhar. Maria estava com o semblante pálido, como se também estivesse absorvendo a gravidade da situação. "Você não entende", disse o marido, sua voz hesitante. "O diário, as traições. Tudo isso é parte de um plano que saiu do controle. Não é só sobre você, Letícia." Letícia franziu a testa, sentindo-se perdida. "Do que você está falando? O que você sabe que nós não sabemos?" Sua voz tremia, cada palavra pesada como uma âncora. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra um turbilhão de emoções. "Fui forçado a fazer tudo isso." "Letícia, eu não sou o que você pensa. Não sou seu marido. Meu nome não é Francisco." As palavras caíram como uma bomba sobre eles. Um eco de incredulidade preencheu a sala. "Como assim?" Carlos gritou, e a expressão de Maria se transformou em um misto de choque e confusão. "Que brincadeira é essa?" "Escute!" O homem fez uma pausa, seus olhos se arregalando de desespero. Na verdade, sou o irmão do Francisco. Estou aqui porque ele está em perigo. Ele fez algo terrível." "Não, não, não! Isso não pode ser verdade." Letícia sentiu vertigem.
Como você pode ser irmão dele? Ele nunca falou de você. Nunca mencionou que tinha um irmão. Ele não queria que você soubesse. Foi preso por um crime que ele cometeu. E agora ele me enviou para te proteger porque ele sabe que coisas terríveis estão prestes a acontecer para você e Carlos. A voz dele estava afligida. Uma mistura de medo e desespero. Protegendo-nos de quê? Carlos perguntou, lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. O mundo à sua volta parecia girar descontroladamente. Há pessoas atrás de Francisco. Pessoas que querem acabar com a nossa família. Ele se endividou com os errados. E agora eles vêm cobrar. Eu estou aqui para te alertar e desvendar a verdade antes que eles cheguem até você, disse o homem, o tom de urgência crescendo. Então outro ruído ensurdecedor ecoou pela sala. A porta de entrada foi arrombada com um estrondo e sombras surgiram na entrada. As figuras eram altas e sinistras, os rostos cobertos por capuzes. Letícia sentiu um frio subir pela espinha. Vamos! Rápido! O homem gritou, puxando Letícia e Carlos para trás de uma mesa antiga. O pânico encheu seu coração. Eles vão atrás do diário. Você precisa guardá-lo. Mas o que é isso? Letícia se questionou, a confusão esmagando sua mente. Como tudo se transformou em um pesadelo nas últimas horas. Carlos olhou para a mesa, os olhos arregalados. Mãe? E se esse homem estiver ligado a tudo isso? A dúvida na voz dele era clara. Os capuzes começaram a entrar na sala e a situação ficou ainda mais tensa. Letícia agarrou o diário, o peso da revelação se misturando à necessidade urgente de escapar. Precisamos ir agora. Mas antes que conseguissem se mover, um dos homens se aproximou. Não se preocupe, nós não queremos machucar vocês. Não se ainda estiverem com o que precisamos, disse a voz baixa e ameaçadora. Capaz de congelar o sangue, o coração de Letícia disparou. O que estava acontecendo? Cada nova revelação parecia pior que a anterior. O que era mais verdade do que tudo que haviam construído? E quem realmente estava atrás de seus segredos? Então, no auge da tensão, um dos homens retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém que Letícia conhecia bem, alguém que ela considerava um amigo. Paulo, o que você está fazendo aqui? Letícia gaguejou, seu coração estagnando. A perplexidade fez com que o ambiente ficasse ainda mais pesado. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas, Letícia. Você está no caminho errado, Paulo disse, fazendo um gesto que fez os capuzes ficarem em alerta. Essa história toda está mais enraizada do que você imagina. E se você continuar a investigar, pode pôr todos em risco, incluindo Carlos. Como você pode estar do lado deles? Gritou Carlos, sua voz embargada de indignação. O que está acontecendo, Paulo? Você é um traidor? Não, eu estou aqui para proteger vocês. Paulo respondeu, seu olhar grave. Francisco, ele não é quem você pensa. O que ele fez vai muito além de traição. Ele está em um jogo perigoso que envolve pessoas muito poderosas. A voz dele falhou, como se as palavras fossem pesadas demais para serem pronunciadas. E ainda assim, você o defende? Letícia se lançou em direção a Paulo, mas ele a segurou com firmeza. Escute, você não sabe de nada, mas será melhor você sair da história agora, antes que algo muito pior aconteça. Não posso! Você está me dizendo que eu deveria simplesmente me esconder? Letícia estava furiosa. Estou cansada de correr.
Paulo só pôde observar, parecendo pressentir o que estava prestes a se desenrolar. Antes que pudesse emitir uma palavra de advertência, o homem que estava na frente avançou. É tarde demais para essa conversa. Outra estrondosa explosão ecoou e a casa começou a tremer. Letícia e Carlos foram empurrados para o chão e um cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Lembrem-se, a verdade não deve ser revelada. Ele gritou isso antes de desmoronar sobre eles, e Letícia percebeu que estavam cercados por chamas. Um grito ecoou, e em meio à confusão, a sala foi engolida pela fumaça. E mesmo diante daquele caos, uma dúvida no fundo do coração de Letícia começou a brotar. Seria possível que todas as verdades e mentiras que agora cercavam fossem articuladas por uma única força, uma manipulação que ia muito além de sua compreensão? Conforme as chamas se intensificavam, a única coisa que ela sabia era que o jogo apenas começava e que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Letícia sentiu o chão tremer sob seus pés. O fogo começava a consumir a sala. Mas a verdadeira batalha estava se desenrolando em suas mentes. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou para si mesma, enquanto olhava para os homens de capuz se aproximando, cercando-os. Carlos estava confuso, seus olhos transbordando de lágrimas. Mãe, o que devemos fazer? A voz dele era um eco de angústia. Letícia pegou a mão do filho, segurando-a com firmeza, tentando se manter firme em meio ao caos. Fiquem atrás de mim! Paulo só observava, seu rosto pálido, incapaz de se mover. Então, enquanto a fumaça envolvia os três, um temor maior percorreu o chão. Mas não foi apenas a casa, foi como se a própria terra estivesse se movendo. Letícia mal conseguia respirar, mas algo começou a acontecer. Uma parte da parede se despedaçou, revelando uma passagem secreta. Uma abertura que iluminou o espaço com uma luz intensa. Era como se uma nova possibilidade tivesse se apresentado. Rápido! Vamos! O irmão de Francisco gritou, puxando Letícia e Carlos em direção à passagem. Eles não tinham escolha. O calor estava insuportável. Enquanto corriam, Letícia sentiu um peso enorme em seu peito. A verdade parecia mais próxima, mas também mais assustadora. A passagem se estreitava e eles se tornaram uma pequena equipe, unidos na corrida pela vida. A adrenalina correu feroz em suas veias. Finalmente, eles surgiram em um espaço mais amplo, um armazém abandonado, que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O cheiro de mofo e madeira velha os envolveu. Os panos eram cobertos de poeira, produtos que pareciam remanescentes de tempos antigos. Havia caixas empilhadas, algumas abertas, revelando objetos estranhos e familiares, como se tudo ali tivesse uma história. Precisamos nos esconder, disse Paulo, olhando nervosamente para a entrada. Algo dentro dele parecia quebrado, uma fragilidade que Letícia nunca havia notado antes. Ele era um amigo fiel, mas agora, em meio ao caos, ela se perguntava quem ele realmente era. Então, algo inesperado aconteceu. Um elevado som, como um grito, ecoou pela sala, cortando a tensão. Letícia ergueu a cabeça, horrorizada. O que foi isso? Não sei, gritou Carlos, enquanto olhava ao redor, seus olhos arregalados. Mas antes que pudesse adicionar mais, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Francisco, não o que estava diante deles, mas o verdadeiro Francisco, com um olhar frio e calculista.
Você não deveria estar aqui, Letícia! Ele exclamou, seu tom de voz duro como aço. Você está prestes a se aprofundar em algo que não pode entender. O coração de Letícia disparou ao vê-lo. E você? O que está fazendo? Por que você está aqui? O que aconteceu com o seu irmão? Ele sempre foi fraco. Francisco cuspiu. Mas ao dizer isso, seu olhar escaneava o velho armazém, como se estivesse procurando algo. E então, em um movimento rápido e desastroso, ele se lançou para a porta, como se essa fosse a única saída. Ele vai nos deixar aqui! Gritou Paulo, desesperado. Francisco, não! Você não pode fazer isso! Mas uma reviravolta ainda maior estava prestes a acontecer. Letícia sentiu um súbito aperto no peito, como se tudo na sua vida estivesse se desmoronando. O que ela não sabia era que a mentira mais profunda ainda estava enterrada. Enquanto ela tentava entender o pânico crescente, uma explosão estrondosa irrompeu e uma nova porta, ainda mais escondida, se abriu do lado oposto, revelando uma passagem secreta, mas agora muito mais sombria e perigosa. Diante desse novo caminho, surgia uma dúvida esmagadora. Era ali que estavam todos os segredos, as traições, as verdadeiras ligações entre eles? E quem realmente era Paulo, se ele soubesse de tantas verdades ocultas? De onde você veio? Letícia questionou, sentindo a necessidade de respostas. Mas antes que pudesse ouvir a resposta ressoar na sala, Carlos seguiu para a nova entrada, instintivamente. A escuridão parecia chamá-lo, e Letícia sentiu um calafrio descer por sua espinha. E assim, a tempestade de emoções. Essa nova camada de traições poderia destruí-los ou salvá-los. Enquanto a fumaça ainda se dissipava, Letícia sentia que tudo estava contra ela. Mas a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia prever. Enquanto Letícia e Carlos olhavam com confusão para Francisco, sentindo a tensão subir como a fumaça ao redor deles, um novo eco ressoou através do armazém vazio. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo, a porta atrás deles se abriu com um estrondo. Era Maria, seus olhos arregalados, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Mãe, Carlos, vocês não vão acreditar no que eu descobri! Maria gritou enquanto se lançava na sala, o olhar aterrorizado. Maria, agora não é hora! Letícia começou, mas a urgência na voz da amiga fez parar. Algo em sua expressão estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo uma vez mais. Não! Isso é sério! Eu ouvi eles falando. O que você encontrou no diário, Letícia, não é só sobre você. É sobre todos nós. Francisco e seu irmão. Eu sei mais do que você imagina, Francisco. Você nunca pensou que podia esconder a verdade para sempre. O que você fez foi inconcebível. Maria retrucou, a voz tremendo, e apesar da tensão no ar, Letícia sentiu algo dentro dela ser incendiado, uma centelha de esperança na confusão. Mãe, o que ela está falando? Carlos estava bem à beira, e ela podia sentir o desespero crescente nele. Então, mais uma vez, Francisco se interveio, mas a determinação de Maria não se abalou. Ele não é seu pai biológico, Carlos. Ele não é Francisco. Ele está usando a identidade do seu pai. O silêncio profundo cortou a sala como uma faca. Letícia ficou sem palavras. O que Maria está dizendo?
Carlos virou-se para Francisco, a incredulidade misturada com dor. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo! Não, Carlos, Francisco gritou, mas sua defesa logo se tornou hesitante. Você não entende. Para tudo! Letícia gritou, a tensão explodindo. Os ecos de sua voz faziam o ambiente parecer ainda mais opressivo. É isso mesmo? Francisco, o que você está escondendo? E de repente, Francisco olhou diretamente para Letícia, o semblante dele mudando. Era como se todo seu disfarce estivesse desmoronando. Eu não queria que você soubesse, e sinceramente você não deveria saber. Mas eu tenho que saber, Letícia exigiu, seu coração batendo forte. O que mais você escondeu de mim? E naquele instante, a realidade começou a se descrever em camadas. Um quebra-cabeça que parecia muito mais complexo do que imaginava. Francisco hesitou. Você vai ficar arrasada. Mas a verdade é que após a morte de sua mãe, meu pai me mandou às sombras e eu não estava em um lugar seguro. Eu usei essa identidade para sobreviver. Um esquema? Perguntou Maria, enquanto a incredulidade pairava sobre eles. As peças começaram a se ajustar de maneira perturbadora. E você estava por trás de tudo! Eu não tinha escolha, Francisco soltou, a voz trêmula. Havia coisas maiores em jogo. Não era só sobre você, Letícia. Eu estava tentando proteger minha verdadeira identidade, o legado da família. Você precisa entender que tem forças muito piores em ação. A máfia. Eles. Antes que pudesse completar. Um tiro ecoou na sala, interrompendo o fluxo das revelações. O barulho ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. Letícia virou-se para a origem do som e viu que um homem encapuzado estava na entrada, o revólver em punho. Chegou a hora de acertar as contas, Francisco. Ele rosnou, com uma voz baixa carregada de ódio. O clima mudou instantaneamente. Do caos do passado, agora todos estavam prestes a enfrentar um perigo claro e imediato. O pânico tomou conta. Letícia viu Carlos se encolher atrás dela, enquanto Maria se adianta, tentando proteger o irmão. O olhar de Francisco mudou. Ele estava agora entre ter uma escolha e, em um movimento rápido, fez menção de pegar algo na bolsa. Se você não se afastar agora, todos nós estaremos perdidos. Francisco gritou, a tensão crescendo em cada segundo. O caos que estava arrasando a sala agora se tornava um confronto real, fazendo Letícia perceber que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. O que mais estava por vir? A verdade sobre a família? Os segredos enterrados? Tudo estava prestes a desabrochar diante deles. E agora as consequências poderiam ser devastadoras. E no meio do terror, ela se perguntou se algum dia poderia recuperar a paz que uma vez teve. O silêncio se rompeu com o disparo do revólver. Letícia sentiu seu estômago revirar. O eco do tiro ainda estava no ar quando Francisco, assustado, se virou para encarar o homem encapuzado. "O que você quer?" ele gritou. A voz tremida. Carlos apertou a mão da mãe, o olhar fixo no homem armado. "Mãe, o que está acontecendo?" Os olhos dele estavam cheios de pânico. O coração dele batia forte e Letícia podia sentir a tensão pulsando entre eles. "Cala a boca, garoto!" O homem disparou, apontando a arma diretamente para eles. "Você não pode saber demais!" Letícia ficou paralisada, um nó se formando em sua garganta.
A situação estava se desenrolando tão rapidamente que parecia um pesadelo. Francisco, por favor, precisamos de respostas! Letícia implorou. Ela não sabia mais em quem confiar. As verdades estavam se entrelaçando em uma rede de segredos e mentiras. Então uma explosão de luz cortou a escuridão. Um segundo tiro, mas não do homem encapuzado. E com isso, tudo mudou. A parede atrás do homem se despedaçou, revelando uma porta secreta que parecia levar para um corredor iluminado. A franqueza da cena era quase surreal. Vá, agora! Francisco gritou, pegando Carlos pela mão e puxando-o na direção da passagem. Letícia hesitou, mas o olhar aterrorizado de seu filho a empurrou. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção ao corredor, seguindo o filho e Francisco. Enquanto corriam, a adrenalina batia de forma frenética. O eco dos passos apressados se misturou aos gritos do homem atrás deles. Voltem aqui, isso não acabou! Um último eco de perigo que os acompanhava. A passagem os levou a um porão, uma sala repleta de documentos e equipamentos eletrônicos. O que é isso? Letícia perguntou. As paredes estavam cobertas de fotos e recortes de jornais, todos conectados a uma linha de tempo que parecia contar uma história obscura da família. Isso é o que eles estão tentando esconder, murmurou Maria, já ali, ofegante. O olhar dela era de um pavor quase palpável. Tudo está mais interligado do que pensamos. Letícia se virou rapidamente para Francisco, o coração pulsando. Então você estava apenas usando nossa confiança? Você não é quem diz ser. Francisco desviou o olhar, o suor escorrendo pela testa. Eu não sou, mas preciso que você nos espute, Letícia. Mas antes que ele pudesse continuar, uma sombra surgiu da porta e um outro homem entrou. Era alguém que eles reconheciam, um velho conhecido, alguém que nunca esperariam ver ali naquelas circunstâncias. Anderson! Letícia quase gritou. Como ele poderia estar envolvido nisso? Foi você quem me denunciou, não foi? Anderson a encarou com um olhar cheio de desprezo. Você e sua família trouxeram isso sobre si mesmas. O choque fez o chão parecer ceder sob os pés de Letícia. Não, isso não faz sentido. A confusão era monumento. Eu não sou parte disso. O que você quer dizer? Mas Anderson não estava ali para explicar. Ele estava carregando algo, um tablet que ele ligou, projetando uma imagem holográfica no ar. Isso é a prova do que eu digo, ele afirmou. As traições, as mentiras, tudo isso é culpa das escolhas que você fez, Letícia. Você teve acesso a informações que não deveria ter. E agora todos estão em risco. Carlos estava pálido, a expressão dele de quem acabara de ver um fantasma. Mãe, isso não pode ser verdade! Ele não queria acreditar no que estava acontecendo. O que está acontecendo nesse sofrimento? Letícia sussurrou, lutando para processar a avalanche de revelações. Mas enquanto olhava para os rostos das pessoas à sua volta, uma nova onda de pânico tomou conta dela. O que mais estavam escondendo? O que realmente sabiam? Nesse momento, o celular de Maria começou a tocar e todos se olharam com expectativa. A ligação poderia ser um aviso ou a chance de escapar. Mas quando ela olhou para a tela, a expressão dela se congelou. Não, é impossível. O que aparecia na tela era uma foto de uma pessoa que Letícia nunca esperou ver. O rosto era o dela,
mas mais jovem e numa circunstância que não fazia sentido, onde tudo havia começado. E assim, o quebra-cabeça que parecia se alinhar começou a se desfazer outra vez, tornando-se uma imagem distorcida de realidades ocultas e verdades que poderiam finalmente destruir tudo. Letícia sentiu um frio na espinha. O que isso significava? A revelação estava apenas começando e agora ela se perguntava: quem era realmente? A resposta poderia ter um preço a pagar, e o que mais estava escondido dos olhos dela? O clima no armazém tornava-se insuportável. As revelações estavam a ponto de explodir como um incêndio fora de controle. Letícia olhou para Carlos, que estava paralisado, e então para Francisco. A verdade, tão escondida e perigosa, agora parecia prestes a se revelar de uma vez por todas. Esse é o seu passado, Letícia, e você precisa confrontá-lo, gritou Maria, soltando uma gota de esperança. Letícia virou-se para a pela que Anderson havia mostrado. Sua imagem mais jovem era a prova de que o passado estava intrinsecamente ligado a eles. E então, num instante que pareceu se arrastar, Letícia respirou fundo. Eu sou mais forte do que isso. Eu quero saber a verdade. Sua voz ressoou, firme e determinada. Anderson estava prestes a ditar o próximo ato, mas Francisco, com o brilho de resolução nos olhos, surgiu à frente. Eu não sou apenas um traidor. Eu sou seu protetor. Eu sempre estive aqui para garantir que você não caísse no abismo. Sua confissão ecoou pela sala, causando um silêncio aflitivo. Carlos olhou para a figura do homem que cresceu acreditando ser seu pai. Mas, e tudo o que você fez? As mentiras, as traições. Como você pretende nos proteger assim? A frustração explodiu em seus olhos. Você não sabe, mas os perigos que vêm atrás de nós são imensos. Eles querem destruir não apenas você, mas a linhagem inteira. O diário, o que você encontrou é a chave de tudo. Ele precisa ser queimado, destruído. Francisco estava tão agitado que seus olhos estavam arregalados de medo. E assim, numa reviravolta de emoções, Letícia sentiu o impacto. Se tudo que estava presa àquela vida até agora fosse apenas uma fachada, quem realmente ela era? Carlos! Precisamos queimar o diário. Isso pode nos libertar das correntes que nos prendem ao passado, Letícia afirmou, segurando a mão do filho. A decisão estava feita. Era a hora de enfrentar a verdade, não importa o quão dolorosa. Mas, de repente, a voz de Anderson roubou o momento. Você não pode simplesmente eliminar o passado. Há algo mais obscuro e mais traiçoeiro que se esconde nas páginas. Ele olhou para Francisco, seu olhar sombrio. Você não está seguro aqui. Eles virão atrás de você, atrás de todos nós. O medo gelou o ar na sala, sabendo que os segredos não iriam ficar enterrados para sempre. Letícia fez sua escolha final. Nada mais nos deterá. Ela se dirigiu direto à mesa e, com um movimento decidido, lançou o diário ao chão e pisoteou nele com toda a força que tinha. A casa tremeu e uma energia estrondosa se formou. O chão ressoou e o som resultante fez o mundo parecer girar. A fumaça começou a se dissipar e, com um último olhar, Letícia viu a expressão de alívio nos rostos de todos. O peso do segredo começava a se aliviar, mas no fundo de sua mente, uma dúvida persistiu.
o que realmente estava por vir. O trio encarou os rostos uns dos outros, sem saber ao certo quais seriam as consequências de suas ações. Enquanto eles se afastavam do caos, uma nova vida surgia nas sombras. Uau! A lâmpada do armazém piscou e o passado nunca desapareceria completamente. O que mais estavam prestes a descobrir? E no final das contas, quem era quem? Se você se apaixonou por essa jornada intensa, agora é o momento de se conectar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber tudo o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.